Pai, nesse momento onde vamos compartilhar a Tua palavra, se o Senhor não falar, nada vai acontecer. Mas a palavra é Tua, a palavra que gera vida, a palavra que libera o Teu poder sobre o Teu povo. Ah, Senhor, dá-nos graça. Pela Tua palavra, alimenta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e fortaleça-nos em Cristo Jesus. Ainda em pé, vamos ler o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos de número 28 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 28. Amém? Vamos ler juntos? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mais uma vez. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus já chegou e Ele está sobre nós. Amém? Aleluia. Podem sentar, queridos. A expulsão de demônios é uma marca e uma manifestação de que o reino de Deus já chegou sobre nós. Já está aqui. Jesus veio para nos salvar, mas também Ele veio para colocar todos nós e toda a terra debaixo do governo de Deus. É um governo de graça, um governo de favor, onde a vontade perfeita do Pai seja estabelecida. Jesus veio então para estabelecer esse reino. Na oração do Pai Nosso, termina dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esse governo de Deus, que é trazido pelo reino de Deus, podemos dizer que o governo de Deus é a manifestação prática, provando que o reino de Deus está estabelecido na igreja, na cidade e na nossa vida. O reino de Deus deseja manifestar, e a manifestação do reino de Deus é a ativação do governo do Pai, desse sistema do céu tocando a terra. Jesus disse: seja feito, Senhor, a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A vontade do Pai, que é perfeita, que essa vontade que existe no céu, perfeita, seja feita na terra. O reino e o governo de Deus, ele é um governo sobrenatural. João 18:33, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é desse mundo. Ele falou: se o meu reino fosse desse mundo, vocês aceitariam, disse Jesus, para aqueles que estavam querendo condená-lo. Ele diz: mas o meu reino não é desse mundo. Meu reino não obedece o sistema desse mundo. Ele está acima das leis terrenas. O reino da qual pertencemos é sobrenatural. Fala assim: um governo sobrenatural. Ele não tem uma sede, um prédio com uma construção de tijolos. Ele é estabelecido dentro de cada cristão através do Espírito Santo. Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus é interrogado pelos fariseus quando Jesus falava a respeito do seu reino. E aí Jesus disse: o reino não vem com visível aparência. Não é um prédio escrito: aqui é a sede do reino de Deus. Não. Olha só, o versículo 21, o Senhor Jesus vai revelar algo poderoso. Nem dirão: ei-lo aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Fala comigo: o reino de Deus está dentro de mim.
O reino de Deus não é estabelecido por leis e regras de fora para dentro. Não, é o contrário. Porque alguém pode estabelecer muitas regras. Se o coração do homem não for transformado, irmão, esquece. Não tem jeito. O Brasil é um dos países com mais leis. Doutora Halley, quantos códigos, quantos, senhora como advogada sabe, quantos códigos, quantas leis são criadas cada vez mais, e se fosse por leis, o Brasil já estava tudo certo, não ia existir mais criminalidade, não ia existir mal, de tanta lei que o país possui. Mas não adianta, são leis feitas para homens caídos, são leis feitas para pecadores obedecerem, são leis feitas para homens que sem a presença de Deus não conseguem praticar, porque a transformação vem de dentro para fora. Por isso há uma promessa gloriosa na nova aliança. A nova aliança é assim: eu colocarei dentro de vocês as minhas leis, eu vou colocar dentro de vocês a minha vontade. Esse é o trabalhar do Espírito. Quando o Espírito Santo entra em alguém, o coração é transformado. O mundo não entende isso, irmãos, porque quem disse para você vir no culto hoje? Quem falou para você que você tem que adorar a Deus regularmente? Quem nos falou que essa deve ser uma postura? O mundo acha que é lavagem cerebral. Não, deve ser a lábia do pastor, deve ser lavagem cerebral. Você já não foi domingo? Vai vir amanhã no Prosperar ainda. Mas você já não foi domingo? Vai vir quinta, mas você já não foi segunda? Você já não foi semana passada? Por que você tem que ir de novo? O homem não entende. Não, deve ser, poxa, a igreja te obriga. Vocês são obrigados a dar o dízimo, vocês são obrigados, o pastor obriga vocês a fazer isso. É proibido fazer tal coisa. Não, vocês não bebem mais, não enchem mais a cara. Não, o pastor de vocês não deixa. Quem já ouviu isso? Não, você não está fazendo mais o que você fazia antes, por quê? Fizeram lavagem cerebral com você? Não. O Senhor escreveu uma vida nova dentro do teu coração. O Senhor escreveu uma nova história dentro de você. O que está escrito dentro de você é diferente. Eu não preciso obrigar você a nada, porque o Espírito Santo já fez essa obra no seu coração. É o Espírito escrevendo a vontade de Deus dentro de nós. Você carrega o reino de Deus dentro de você. Tem crente me ouvindo aqui? O reino de Deus está dentro de nós. Esse governo de Deus, que é a manifestação do seu reino, é um reino de poder. Veja 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O apóstolo Paulo escreve: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Em poder. Estamos acima das leis da natureza. As leis da terra não se aplicam às leis do reino de Deus. Andar sobre as águas não está de acordo com a lei da física, mas está de acordo com o Rei da Glória, o reino sobrenatural. O mar abrir de repente não é um tsunami que foi provocado, é o poder de Deus que foi liberado. São as leis que estão acima. O poder de Deus, o poder do governo, é um governo sobrenatural. O poder do reino de Deus, manifestado do seu governo, tem a capacidade de deter as 5 principais ou as 5 moléstias que assolam o ser humano depois da queda de Adão. Só a igreja carrega esse poder e essa autoridade para banir, para impedir que esse mal se prolifere. 5 coisas aconteceram com o homem que foi fruto do pecado e que não tinha no mundo, mas depois que Adão caiu, depois que Adão saiu do propósito de Deus, esses males afetaram a terra. As doenças, fala comigo, doença, o pecado, os demônios, a miséria e a morte. Deus não criou o homem para as doenças, Deus criou o homem para ser saudável, Deus não criou o homem para ser escravo do diabo, Deus não criou o homem para viver no pecado, Deus não criou o homem para viver na miséria, e Deus não criou o homem para a morte. Ele criou o homem para a eternidade. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
vida eterna. O governo de Deus tem autoridade, e Ele nos deu essa autoridade dizendo: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem no nome de Jesus? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, tocarão nos enfermos e eles serão curados, impedirão que essas moléstias continuem sendo proliferadas. Aonde tem um filho de Deus, tem manifestação do governo do Pai. Gente está sendo liberta, curada, abençoada, fortalecida, em nome de Jesus. Esse é um reino de um governo inabalável. Hebreus capítulo 12, versículo 28, cantamos: os reinos se abalam. Meu irmão, uma notícia hoje, o mundo vive de cabeça para baixo. Uma notícia lá do Japão, lá da China, lá da Ucrânia, lá da Rússia. Uma coisinha que o Trump ou qualquer outro grande governador faz, as bolsas já entram em colapso, o Bitcoin já despenca, o dólar a terra já entra. Mas eu e você pertencemos a um reino inabalável. Hebreus 12, 28, leia: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Fala comigo: o que está dentro de mim é inabalável. Como diz o salmista, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O governo da qual pertencemos é um governo cuja realidade pode ser vivenciada aqui e agora. O reino e o governo de Deus foram forjados para afetar o hoje, para tocar a nossa vida e aqueles que estão à nossa volta hoje. O reino, o governo de Deus não é uma teologia, não é uma teoria, é algo prático, disponível, podemos experimentar hoje. Você é representante desse governo nessa terra. Nesse governo, diga comigo, não há escassez, não há miséria, não há depressão, não há tristeza, não há angústia. Há uma troca. No lugar da tristeza tem vestes de alegria, no lugar do pranto tem vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado, tem coroa ao invés de cinza. Louvado seja Deus. Jesus inaugura esse tempo do governo de Deus na terra. Em Marcos capítulo 1, Jesus expulsa o primeiro demônio. E quando Jesus está expulsando aquele demônio em Cafarnaum, o demônio fala para ele: por que o Senhor veio? Estava tão bom aqui sem o Senhor. Estava tão bom aqui sem a tua presença. Por que o Senhor veio estragar a nossa festa? E pela primeira vez na história, pessoas testemunharam um demônio tendo que sair de um homem, porque um outro homem disse: sai dele em nome de Jesus. Não há registro de expulsão de demônios no Antigo Testamento. O único registro de uma certa calma era o que acontecia com Saul, que vinha um espírito maligno sobre ele, e Davi então dedilhava sua harpa, e Saul ficava um pouco mais calmo. Fora isso, não há expulsão de demônios. Por quê? Porque ninguém tinha autoridade para expulsar demônios. Eles faziam a festa, mas o Filho de Deus veio. E quando o inimigo manifestou, o Senhor, pela primeira vez na história, ouviu-se essa frase: sai dele, retira-te dele. Jesus não precisava falar em nome de Jesus, né? Ele só falava: retira-te dele agora. E a Bíblia diz: e imediatamente o demônio saiu dele. A primeira expulsão de demônios estava dizendo: Satanás acabou. Tem um reino mais forte, mais poderoso que chegou nessa terra. Tem um reino mais poderoso. A tua festa acabou. Demônios, vocês estão agora limitados no seu agir. Agora nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja que carrega esse governo de Deus. Tem crente me ouvindo aqui hoje? E eu e você temos isso dentro de nós. Ele habita em nós, esse governo, o reino de Deus está em vós. E precisamos manifestar isso, amém? E por que precisamos manifestar? Fala comigo: o poder
do governo de Deus confirma essas realidades. A sua presença aqui confirma tudo isso que eu estou pregando. Quem aqui teve a vida transformada? Quem aqui sabe que os seus pecados foram perdoados? Quem aqui teve o coração transformado? Quem aqui tem o antes e o depois? Quem aqui já se arrependeu dos seus pecados? Quem hoje vive uma vida nova proposta por Jesus? Dá um grito de glória a Deus. Quem aqui já foi liberto de alguma área aí, drogas, vícios, bebida? Quem foi liberto? Quem foi liberto? Quem foi liberto? Olha aí, depressão, angústia. Quem estava à beira de um divórcio, o casamento foi restaurado aí, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, glória a Deus. Quem estava deprimido, angustiado, sem Jesus, vivendo, terrivelmente sem Ele, mas hoje a sua vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Dá um glória a Deus mais alto que você puder aí. Isso você é a prova do reino de Deus. Você está dizendo para o mundo: o reino de Deus não é conto da carochinha, o reino de Deus é real, é poderoso. Olha o que Ele fez comigo. Precisamos manifestar esse governo, porque o reino de Deus deve subjugar o poder do inimigo. Jesus disse: vocês vão pisar serpentes e escorpiões, e nenhum poder do mal lhes causará dano algum. Eu que vos dou autoridade. O Senhor nos deu autoridade para esse povo. Cada alma que se converte, cada inimigo que é repreendido, reforça para este mundo que tem um reino sobrenatural atuando na terra. Aleluia! O governo de Deus, ele deve ser manifestado através dos filhos de Deus para atrair ordem. Ordem. Aonde o reino de Deus se estabelece, a ordem se estabelece. Dá um amém aí para me ajudar. Onde o reino de Deus entra, irmãos, a bênção se estabelece, a ordem se estabelece. O que estava sujo começa a ficar limpo, o que está desorganizado começa a se organizar. Aonde a bênção de Deus chega, aonde o reino de Deus chega, a ordem, o casamento é restaurado, marido passa a ter posição de marido, esposa de esposa, filho de filho, as coisas vão sendo ordenadas em nome de Jesus. Se tem algo fora de lugar, eu profetizo 26 é tempo de colocar ordem nas coisas, ordem em toda a sua vida, ordem nas finanças, ordem na vida emocional, ordem na vida espiritual, ordem na vida familiar. Aonde o Senhor chega, a paz é estabelecida. Aonde o governo de Deus chega, as realidades são transformadas em nome de Jesus. Por isso o inimigo faz de tudo, irmãos, faz de tudo. A gente está vivendo o tempo da desordem, a gente está vivendo o tempo das inversões de tudo. Mas nada pode deter a igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus traz avanços, e nós somos chamados para avançar. Fala comigo: eu vou avançar. Fala para o teu vizinho: eu não sei você, mas eu vou avançar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para frente que se anda, e nós vamos para frente em nome de Jesus, avançando para aquilo que está diante de nós. Diante de nós tem grandes coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, após o autor de Hebreus fazer uma relação de homens e mulheres que foram usados pela fé em nome do Senhor, ele conclui dizendo: ora, esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O que Abraão fez foi tremendo, o que Moisés fez foi incrível, o que José fez foi sobrenatural, o que Paulo, o que Pedro, mas não terminou com eles. A obra deles só termina quando nós terminarmos a nossa, porque Deus tem coisas grandes para fazer aqui também, na nossa geração, no nosso tempo. Louvado seja Deus! Nós vamos
manifestar esse reino. Atos 19 foi a manifestação do reino. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, irmãos, olha o que acontece. É a manifestação dos filhos de Deus. É a manifestação desses que carregam o reino dentro e têm a consciência disso. Quando no Pentecostes o Espírito Santo veio sobre 120 pessoas. Irmãos, 120 pessoas. O Espírito veio sobre eles. O Espírito é aquele que traz o reino para dentro. E o reino de Deus entrou, o governo de Deus entrou naquelas 120 pessoas. De 120 pulou para 3.000. 3.000 foram batizadas. 2 capítulos depois, 3.000 passa para 5.000 pessoas. E o avanço em Jerusalém acontece. É tão perturbador, porque não tem jeito. O inimigo não vai ficar feliz, ele vai tentar contra-atacar. Mas o que ele faz é só espernear, porque não tem o que ele fazer. A bênção e a vitória já está sobre nós em nome de Jesus, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 57, 15:57. Agora, escuta aqui, irmãos. A unção e esse poder já foi liberado. E quando há uma perseguição em Jerusalém, e o diabo pensa, eu vou pegar eles, eu vou prender Pedro, eu vou prender João, eu vou perseguir os crentes, e eu paro com o avanço da igreja. Não, a igreja foi espalhada. Sofreu perseguição em Jerusalém e eles se espalharam por toda aquela região. E a igreja cresceu agora não só em Jerusalém, porque aonde chegava crente, chegavam representantes do governo de Deus. Cadê os representantes do governo de Deus? Aonde eles chegavam, o reino se estabelecia. Era em Chipre, era em Cirene, e aí a palavra de Deus diz que o governo de Deus chega através dos discípulos numa cidade chamada Antioquia. E lá em Antioquia acontece um grande avivamento. O poder de Deus se manifesta naquele lugar, a glória de Deus está lá, porque até então só judeus estavam se convertendo, e em Antioquia acontece o avivamento para os gentios. Alguns teólogos dizem que o Pentecostes para Jerusalém, para os judeus aconteceu em Jerusalém em Atos capítulo 2, mas em Antioquia acontece o Pentecostes para os gentios, os não judeus, porque agora os gregos também se convertem. Há um grande movimento de fé, muita gente entrega a vida para Jesus, não apenas judeus, mas também gregos. E aí a igreja de Jerusalém envia um camarada chamado Barnabé. Barnabé é enviado lá para Antioquia para ver o que estava acontecendo lá, e ele viu uma grande manifestação. Ele diz, a mão de Deus estava sobre eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. É o que vai acontecer em Balneário Camboriú nesse ano, em nome de Jesus. Muitos se converterão ao Senhor. Alguém pode dar um glória a Deus aí? E aí Barnabé um dia trabalhando lá em Antioquia pensou, eu preciso trazer mais alguém aqui para me ajudar. Foi lá em Tarso e buscou Saulo, que estava lá triste. Aí essa outra história. E Barnabé trouxe Saulo consigo, e durante um tempo eles ficaram ministrando juntos ali naquela cidade, e houve um grande avivamento, e Antioquia se tornou uma igreja muito poderosa, uma igreja muito ativa, uma igreja muito viva. E luz da vida ali, ó, luz da vida, luz da vida. E até que chegou um dia o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eu preciso que eles espalhem. Tudo que está acontecendo em Antioquia vem acontecer em outras cidades. E eles começam de cidade em cidade, visitar outras nações. E o evangelho começa a ser anunciado e pregado. E aonde o governo de Deus chegava, através desses homens, milagres aconteciam. Em Tessalônica, acontece uma revolução tão grande, que os judeus começam a dizer assim, esses que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Ai, que frase poderosa, hein? Que coisa linda. É como se o diabo dissesse, até agora nós estávamos bem, mas agora que chegou esse povo aí do aleluia, agora que está chegando esse povo aí do glória a Deus, esse povo de Bíblia na mão, de oração, de bênção, de misericórdia, essa linguagem aí está afetando todo mundo aqui. Não,
Esses que têm transtornado o mundo chegaram também em Balneário Camboriú. Aleluia! Aplauda o Senhor. Agora, olha Atos capítulo 19, olha Atos capítulo 19, põe aí para nós. Veja isso. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, estavam ali alguns discípulos, uns poucos discípulos. Paulo perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: e que batismo vocês foram batizados? Eles tinham sido batizados por João, mas Jesus já tinha discípulo lá. Veja, Paulo chegou e já tinha gente que estava na fé, só precisavam ser alinhados. Tem situações que você chega e o Espírito Santo já foi na frente preparando o caminho. Eu declaro que 26 você vai ser surpreendido. Quando você achar que tem que resolver, já vai estar resolvido, porque o Espírito Santo já foi na tua frente, em nome de Jesus, amém? Paulo diz, olha, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha o que aconteceu agora. Impondo Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, olha isso, era uma multidão? Não, gente, era 12 homens. Deus só precisa de 12 cheios do Espírito Santo para fazer uma revolução. Imagina uma gentarada dessa cheia do Espírito Santo. Olha o que acontece agora em Éfeso, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, que era a igreja dos judeus, né? E pregando, persuadindo o povo a respeito do reino de Deus. Ele está lá pregando, olha o verso 9. Mas alguns deles ficaram duros de coração. Alguns não aceitaram a palavra, ficaram empedernidos, duros, não aceitando a palavra, descrentes. E além disso, falavam mal de Paulo, falavam mal do caminho, né, e enfraquecendo a fé das pessoas que vinham receber. Irmão, se o evangelho fosse algo ruim, o diabo não fazia nada para detê-lo. Só tem tamanha perseguição, porque o diabo sabe que ele precisa tentar estragar a mensagem, ele precisa tentar fazer alguma coisa, irmão. Se você fosse o diabo, e não é, graças a Deus, amém, irmãos? Você lutaria contra as igrejas, contra os pregadores, contra os pastores, contra os crentes, tentaria colocar um monte de coisa para que as pessoas não acreditassem, tentaria botar a igreja em descrédito, para que as pessoas parassem de ouvir, porque ao ouvir elas são libertas, curadas, salvas, abençoadas, restauradas. Ah, meu Deus, aleluia! Aí, quando Paulo viu que tinha uma turma lá influenciando negativamente, o que ele fez? Ele pegou aqueles discípulos e falou assim, não, deixa eu levar vocês para um lugar mais seguro, onde eu posso ensinar e nenhuma influência vai tentar dissuadir a mensagem. E ele vai para uma escola, a escola de Tirano. E ali ele ensina, durante 2 anos, ele ensina os habitantes da Ásia. Irmão, você imagina, um continente é tocado, quando 12 homens, mais Paulo e Barnabé, se dispuseram, cheios do Espírito Santo. Você é uma bomba atômica na mão de Deus, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Olha o versículo 11, olha o que aconteceu lá, irmãos. Você tem que ler isso aqui, vai, 1, 2, 3 e... Eu ouvi pelas mãos de Divino, de Erickson, de Dwight. Eu ouvi pela mão do Gilmar, da Luísa, da Denise. Hein? Pegou aí? Deus quer agir na terra,
mas ele precisa das mãos de Paulo. Ele quer operar, o reino quer manifestar, mas ele precisa de mãos. Então no lugar de Paulo, coloca teu nome ali, vai. E Deus pelas mãos fazia milagres extraordinários. Levanta suas mãos e diga assim: Senhor, assim como o Senhor usou as mãos de Paulo para fazer milagres extraordinários, usa as minhas mãos, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu tocava duas pessoas agora e falei: receba um milagre extraordinário. Receba um milagre extraordinário. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Meu irmão, alguém levava o lenço que Paulo usava, levava coisas do uso pessoal dele, levava diante dos doentes. E a Bíblia diz, diante dos quais as enfermidades, você ouviu essa expressão? A enfermidade fugir, o câncer olhar e dizer: deixa eu ir embora. A diabetes dizer: deixa eu sair desse lugar. Esse corpo não posso ficar. Tem muito poder aqui. As doenças vão fugir de diante do povo de Deus. Amém, irmãos? As enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Meu irmão, com a roupa dele, com a roupa de Paulo, meu irmão, tem unção até na tua roupa. O governo de Deus abençoa tudo que tu toca, tudo que tu usa. Tua casa é abençoada, teu carro é abençoado. Nós somos o governo de Deus, meus irmãos. Aonde nós entramos, o reino é estabelecido. Ah, pastor, eu moro numa casa que tem demônios, eu vou sair de lá. Não. É os demônios que tem que sair, meu, porque chegou alguém do governo de Deus lá, em nome de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Olha o verso 13. Aí, uns bonitão inventaram uns judeus, exorcistas ambulantes, ou seja, não tinham experiência com Jesus, não acreditavam em Jesus, não haviam entregue a vida a Cristo. Eles olharam vendo o que Paulo fazia e pensou: deve ser o abracadabra, né? Deve ser o nome mágico, né? Tentaram invocar o nome de Jesus sobre os possessos de espíritos malignos. Sabe como é que crente repreende o demônio? Sabe? Sabe, né, irmão? Como é que é? Pronto, sai em nome de Jesus. Não tem que ficar conversando com o inimigo. Qual é teu nome? Quantos anos você tem? O que você está fazendo aí? Não é para entrevistar o capeta. No máximo a conversa com o inimigo é: sai em nome de Jesus. Amém? Agora, olha como eles repreendiam: esconjuro-vos em nome de Jesus. Não é o meu Jesus, é o Jesus de Paulo. Olha o que o demônio responde para eles, versículo 14. Ele fala que os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Não era crente, era lá da religião dos judeus. Mas o espírito maligno lhes respondeu. O que o demônio falou? Meu irmão, que vexame. O demônio falou assim: ó, Paulo aí eu sei quem é. Jesus
Também sei. Mas vocês eu nunca ouvi falar. Irmão, você tem que ser conhecido no inferno. Alguém que entregou sua vida para Jesus é conhecido no inferno. Os demônios sabem quem você é e sabem o Deus que você serve. Por isso ele não pode tocar em você. A autoridade do nome de Jesus está sobre a tua vida. Amém, irmãos? Eu sei quem é Jesus. E o inimigo vai dizer, mas eu sei quem é o Betão. Eu sei quem é, me ajuda aí, Wilson. Eu sei quem é o Felipe. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é o Marcelo. Eu sei quem é o Giovanni. Eu sei quem é o Luiz. Eu sei, eu conheço. Isso me incomoda. Mas no caso deles não, eles não tinham tido experiência com Jesus. Eles estavam sem nenhum temor, fazendo uma bobagem. Olha o que aconteceu. Vai alguém, né? Já viu gente falando assim? Esse negócio de abrir igreja é negócio bom. Irmão, só um teve a coragem de falar isso para mim depois que soube que eu era pastor. Eu falei assim, eu te desafio. Abre. Abre com essa intenção. Se funcionar, eu rasgo a minha Bíblia. Eu não sirvo mais esse Deus. Tenta a sorte. Vai tentar brincar com Deus dessa forma. Vou abrir, porque igreja, como é que ele falou? Pequenas igrejas, grandes negócios. Eu falei, tenta. Vai lá. Você acha que é assim? Vai lá, tenta. Irmão, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas vocês, ele diz, eu não sei quem vocês são. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles. De modo, subjugando todos, de tal modo, que foram para casa pelado com a mão no bolso. Olha aí, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Avivamento tem disso, irmão. Agora olha o verso 17. Chegou tudo isso ao conhecimento de todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Levanta as mãos e diga comigo, Senhor, que em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Brasil, nas nações, o nome de Jesus seja engrandecido como fruto do poder do nome de Jesus, atuando no nosso meio em milagres extraordinários, em nome de Jesus, para o louvor da sua glória. 26, o nome de Jesus será engrandecido. Verso 18, leia comigo. Olha que avivamento, irmão. Olha que avivamento. Imagina isso acontecendo em Balneário. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Veja, a gente está acostumado, né? Tem uma galerinha que fala assim, não, nós temos que denunciar o pecado. Irmão, Jesus nunca mandou fazer isso. Jesus mandar a gente denunciar o próprio pecado. E é isso que eles faziam. Eles vinham confessando. Olha, eu sou pecador, me perdoa. Olha, eu pequei, eu errei, me perdoa. É a própria pessoa quebrantada. É a própria pessoa reconhecendo que precisa de Jesus. E a Bíblia diz que muitos vieram e colocavam toda a obra má que faziam. Olha, eu fiz isso, mas agora eu quero ter uma vida nova. E também muitos dos que praticavam artes mágicas, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se
que montava 50 mil denários. Sabe quanto que é 50 mil denários na moeda de hoje? Se fosse calcular hoje, 6 milhões de dólares. Olha o avivamento, gente. Foi a cidade inteira trazendo as coisas ruins, trazendo as coisas que tinha em casa, os livros de magia, as coisas que não eram da vontade de Deus, trouxeram tudo, um montante de mais de 6 milhões, só de coisas que foram jogadas fora, que pessoas se livraram daquilo, né? Esses pontos de contato do diabo, as pessoas foram se libertando de tudo aquilo. Houve um avivamento em Éfeso, meu Deus, imagina, a cidade revolucionou, irmãos. Assim, leia comigo, assim, fica de pé, por favor, e leia mais uma vez esse versículo comigo. Vamos lá, juntos, de pé, bem forte, 1, 2, 3 e... Assim crescia e prevalecia. Aqui na tua casa, na igreja, na cidade, no estado, na nação, a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente em nome de Jesus. Amém, meu. Você que está acompanhando online, Deus te abençoe. Vai aparecer aí o QR Code. Os diáconos podem distribuir os envelopes e vamos ofertar ao Senhor, amados. Aqui, semanalmente, nós como povo de Deus, né, somos desafiados a manifestar esse amor de Deus. Manifestar. E o amor de Deus se manifesta na doação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor se manifesta em dar. Eu amo, então eu dou. Eu amo essa obra, então sou dizimista dessa obra. Eu amo o reino de Deus, então eu quero que o reino cresça, se estabeleça na terra. Eu quero que a obra do Senhor flua nessa terra, então eu vou contribuir, vou fazer um esforço para isso. Eu quero que a igreja venha impactar essa geração, então vou contribuir. Está no meu coração, todo dia, de segunda, não é só no domingo, né? Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é o nosso pensamento de todo dia. Como é que eu posso ser bênção no reino, para o evangelho, para a igreja, para as pessoas? O que eu posso fazer? Procurar oportunidades. O apóstolo Paulo diz, não percam as oportunidades. Não percam, sempre que tiver oportunidade, faça o bem. Hebreus capítulo 13 vai dizer, não percam as oportunidades. Oportunidade de semear, oportunidade de ser um canal de bênção, de levar a palavra de Deus, o amor de Jesus. Esse é o momento de nós separarmos o nosso melhor. Separe a tua semente, a tua oferta, o teu dízimo, e vamos adorar a Deus. Vamos provocar santamente a promessa do Senhor, porque aquele que semeia vai colher. Quem sai andando chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Provoque os céus com a tua semente, com a tua oração, com a tua dedicação. Provoque os céus em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você que está acompanhando online, separa a tua melhor oferta. Faça isso agora, estamos juntos fazendo essa obra. Tem aí o QR Code para você semear, em nome de Jesus. Temos tantos desafios, irmãos, tantos desafios. E você participar vai ficar mais leve, se você participar, né? Todo o povo de Deus. Por isso, quando Paulo incentivou e educou a igreja aos coríntios a semear, ele disse, irmãos, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que você puder ajuntar, e semeia, e vá juntando, para que a obra de Deus seja feita, o nome do Senhor glorificado. Amém? Preparados? Podemos ficar de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu tens sido o nosso provedor. O Senhor não deixa faltar nada. Por isso estamos aqui, por isso há muitas pessoas online, porque tu és um Deus de toda provisão, Senhor. Tu tens prazer na prosperidade dos teus servos, e eu creio que o Senhor tem portas abertas nessa empresa, nos negócios, para os teus filhos. Ó Deus, há uma promessa maravilhosa da tua palavra dizendo, do trabalho das tuas mãos comerás,
feliz serás e tudo te irá bem. Oh meu Deus, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Gera, Senhor, fortalecimento, sabedoria nos negócios. Abre as portas que precisam ser abertas. Declaramos 26 um ano de grande provisão, e te pedimos isso para a tua glória, mas que o nosso coração esteja alinhado para fazer a tua vontade. Queremos prosperar para semear, para, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, para sermos abundantes na boa obra, abundantes em fazer coisas boas, em poder semear para que o reino cresça, para que cada semente, ó Deus, sejam multiplicadas abundantemente. Fortalece os meus irmãos, enche essa igreja, Pai, da tua bondade, da tua generosidade, que sejamos prontos para dar, prontos para repartir, porque a generosidade é uma bênção. Não nos deixes mesquinhos, não nos deixes avarentos. Livra-nos, ó Deus, dá-nos um coração disposto a semear, a contribuir, para que a obra cresça, mais vidas sejam tocadas pela tua glória, em nome de Jesus. E a igreja viva diz...